Chuva gelada, rua vazia, um cão tremendo sob o lixo e uma mão que muda tudo. Você já parou para ver quem o mundo ignora? Inscreva-se agora e descubra como um gesto simples salvou uma vida e transformou duas. A cidade respira indiferença. Sob céus cinzentos e ruas escorregadias de chuva incessante, vidas passam apressadas. Cabos de guarda-chuva se cruzam como espadas, olhos fixos no chão, ouvidos abafados por fones, corações protegidos por cascas de rotina. Ninguém olha para os cantos, ninguém se detém nos recuos, nas frestas entre os contêineres de lixo, nas sombras dos becos onde o asfalto racha e o tempo esquece de passar. É ali, quase apagado pelo barulho do mundo, que ele existe, um cão. Não um nome, não uma raça definida, apenas ossos cobertos por pele molhada, olhos dilatados de pavor antigo, patas trêmulas que mal sustentam o peso de tanto desamparo. Seus pelos, outrora talvez castanhos, agora grudam no corpo como trapos sujos, grudados pela lama, pela sujeira, pela humilhação repetida de ser enxotado com vassouras, pedras, gritos. Ele não late mais. Há muito aprendeu que o silêncio é sua única defesa. Cada movimento é calculado. Um passo à frente pode significar comida. 2 passos podem significar dor. Ele já foi chutado por crianças rindo, ignorado por adultos com pressa e uma vez, só uma vez, quase adotado antes de ser devolvido com a desculpa de que não se adaptou. Mas a verdade é que eles não se adaptaram à profundidade do que ele carregava. Trauma em forma de respiração curta, confiança quebrada em estilhaços finos demais para colar. A noite cai rápido nessa parte da cidade. As luzes dos postes piscam, fracas, projetando sombras longas que parecem persegui-lo. Ele se encolhe sob a beirada de um container verde, o mesmo da foto, e fecha os olhos, não para dormir, mas para desaparecer. Seu corpo treme, não só do frio, mas de uma memória corporal. O som de uma porta se fechando para sempre, o cheiro de gasolina e medo, o peso de um saco plástico sendo amarrado por cima dele, anos atrás. Ele ainda sente o sufoco. Ainda ouve o próprio coração batendo, como se quisesse escapar do peito. Enquanto isso, o mundo segue. Carros passam em alta velocidade, borrifando água suja sobre a calçada. Um casal discute em frente a uma farmácia. Um entregador ajusta o capacete, olha para o relógio e segue. Ninguém nota o pequeno volume encolhido sob o lixo. Ninguém imagina que ali está um ser que sente, lembra, espera, mesmo sem mais ter esperança. Ele já não pede por amor, só por um minuto sem medo. Um instante em que o vento pare de cortar, em que o estômago pare de doer, em que o corpo pare de tremer como se ainda estivesse dentro daquele saco. Mas o destino, por vezes, não é escrito pelo acaso, é reescrito por escolhas. E naquela noite exata, sob a mesma chuva que lavava o asfalto e as almas indiferentes, ela desviou do caminho habitual. Não por impulso, não por obrigação, mas por algo mais antigo, mais quieto, um chamado silencioso que só quem já se sentiu perdido consegue ouvir. Ela não estava no roteiro daquela noite. Tinha saído do trabalho meia hora mais cedo por causa de uma dor de cabeça latejante. Pegara um caminho alternativo para evitar o trânsito do centro e foi justamente ali, na esquina, atrás do mercado abandonado, que seus olhos capturaram o movimento, quase imperceptível, sob o container verde. Um leve recuo, uma orelha abaixada, o brilho úmido de 2 olhos fixos nela, sem piscar. Não era curiosidade, era vigilância. Um alerta antigo, gravado em músculos e nervos. Ela parou, não por pena imediata, mas por reconhecimento. Aquela postura encolhida, aquele jeito de ocupar o mínimo espaço possível. Ela já vira isso antes, em si mesma, anos atrás. Em um quarto escuro, ouvindo vozes lá fora que não a queriam ali. A chuva caía mais forte agora, batendo no plástico do container com som de tambor distante. Ela não abriu o guarda-chuva.
Deixou que a água escorresse pelo rosto, porque sabia instintivamente que qualquer barulho extra, o clique da vareta, o whoosh da abertura, poderia ser o gatilho para que ele desaparecesse no labirinto de muros rachados atrás dele. Em vez disso, respirou fundo, soltou o ar devagar e deixou a bolsa descer ao chão com cuidado, como quem deixa uma oferenda em altar antigo. Seus movimentos eram deliberadamente lentos, quase coreografados pelo tempo que ela mesma havia levado para confiar em alguém um dia. Ela não falou, não disse tudo bem ou não vou te machucar. Palavras vazias para quem já foi traído pela voz humana tantas vezes. Ela se agachou, não de joelhos, isso seria demais, rápido demais, mas numa postura de meio flexão, corpo inclinado para trás, braços apoiados nas coxas, como se estivesse apenas descansando. A palma da mão direita, então, foi estendida. Não em direção a ele, mas para o chão, alguns palmos à frente, aberta para cima, vazia. Um convite, não uma exigência. A pele clara contrastava com o cinza do asfalto molhado, com os pelos escuros e encharcados do cão. Ele recuou. Um passo mínimo, quase imperceptível, mas os músculos do pescoço se tensionaram, as pupilas se contraíram. O instinto gritava, foge. Mas algo mais profundo, enterrado sob camadas de dor, hesitou. Talvez tenha sido a ausência de pressa. Talvez tenha sido o modo como ela segurou o próprio corpo, sem rigidez, sem ameaça, como se ela também estivesse ali, vulnerável, sob a mesma chuva, igualmente à mercê do mundo. Minutos se passaram. O tempo distorceu. Carros passaram, mas pareceram distantes, como se estivessem em outra dimensão. Ela não moveu a mão, não insistiu, apenas permaneceu. Presença pura, sem expectativa. E então, contra tudo o que a sobrevivência ensinara, ele fez o impensável. Deu um passo à frente, depois outro. As patas dianteiras, ossudas, tocaram o chão molhado mais próximo dela. A cabeça baixa, o focinho trêmulo se aproximando, narinas dilatadas, absorvendo o cheiro dela. Não de perfume, mas de chuva, de lã molhada, de algo quente por baixo da pele. E como se testasse a realidade daquela mão, sua língua, áspera, pequena, quase desconfiada, tocou a palma dela. Uma fração de segundo, um contato seco, rápido, mas foi o suficiente. Naquele toque mínimo, algo se desfez dentro dele. Não foi alegria, ainda não. Mas foi o primeiro desmoronamento da muralha. Ela não sorriu, não chorou, mas seus olhos se fecharam por um instante, como quem recebeu uma bênção antiga, esquecida. Com a mão esquerda, ainda devagar, retirou do bolso interno do casaco um pacote dobrado. Um pedaço de frango cozido, trazido do almoço, guardado por puro hábito. Talvez por saber, mesmo sem admitir, que um dia encontraria alguém faminto. Ela o colocou no chão, não na mão, não perto demais, a 2 palmos de distância, e recuou levemente o corpo, dando espaço. Ele olhou para a comida, olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, escolheu confiar. Não no mundo, não nas pessoas, mas naquela pessoa, naquela noite, naquela mão. Levá-lo dali naquela noite não foi simples. E não foi como nos filmes. Não houve coleira mágica, nem salto para os braços dela com gratidão instantânea. Depois de comer o frango, devagar, mastigando como se ainda duvidasse que aquilo era real, ele voltou a se encolher, mas agora perto dela, não longe. Uma diferença sutil, mas abismal. A distância entre o medo e a esperança. Ela sentou-se no chão molhado, encostada na lateral do container, e permaneceu em silêncio por mais 20 minutos, enquanto o cão alternava entre cochilos curtos e olhares rápidos em sua direção, como quem verifica se ela ainda está ali. Se o mundo ainda não voltou ao normal, ela não tentou tocá-lo de novo. Deixou que o silêncio entre eles se tornasse uma ponte, não um abismo. Só quando a chuva diminuiu, virando uma garoa fina, é que ela falou, baixo, quase um sussurro, sem olhar diretamente para ele.
Você não precisa ir comigo, mas, se quiser, tem um cobertor seco lá em casa e água limpa. Nenhuma promessa de amor eterno, nenhum vou te salvar, apenas fatos, ofertas concretas. E surpreendentemente foi isso. A ausência de drama, a honestidade crua, que fez com que ele se levantasse, sacudisse a água do pelo com um movimento trêmulo e desse 3 passos em sua direção. Parou a meio metro, levantou o focinho e ficou ali, como quem diz, mostre o caminho. Ela se levantou devagar, pegou a bolsa e começou a andar. Não rápido, não olhando para trás, mas mantendo o ritmo lento, como quem caminha ao lado de alguém que ainda aprende a confiar no próprio passo. O trajeto até o apartamento dela, um estúdio modesto num prédio antigo, no 2º andar, sem elevador, levou quase 20 minutos. Ele parava a cada poucos metros. Um barulho de freio brusco à distância. Parava. Um cachorro latindo num quintal. Recuava 2 passos. Um homem passando com um jornal enrolado. Congelava. Ela nunca puxou, nunca chamou com insistência. Parava também. Esperava. Às vezes, murmurava algo sem sentido. Tá tudo bem, a gente chega lá, não tem pressa. Não para convencê-lo, mas para marcar o tempo com voz humana segura, não ameaçadora. E aos poucos, ele começou a andar mais perto. Primeiro ao lado dela, depois quase encostado na perna esquerda, como se buscasse o calor ou um ponto de referência no mundo que, até então, girava sem centro. Ao entrarem no edifício, o porteiro, um senhor de 70 anos, bigode grisalho e olhos cansados, franziu a testa. Esse aí é de rua, moça. Melhor não, pode ter carrapato, sarna. Ela não discutiu. Apenas olhou para o cão, que já se encolhia de novo, rabo entre as patas, e respondeu firme, mas sem agressividade. Ele não vai ficar na portaria, vai ficar comigo. E amanhã, antes das 9, já estou com ele no veterinário. E seguiu, subindo as escadas de concreto com passos firmes. O cão, por um instante, hesitou no primeiro degrau. O cheiro de tinta velha, de umidade, de humanos misturados, era avassalador. Mas então olhou para cima, viu ela parada no 3º degrau, esperando mão apoiada no corrimão, e subiu. Um degrau, depois outro, como quem sobe pela primeira vez, em direção a algo que não é fuga, mas chegada. Dentro do apartamento, tudo era novo demais. O cheiro de café frio, o som do ventilador no teto, o brilho do piso de cerâmica, tudo parecia perigoso. Ele se encolheu atrás da porta, tremendo, olhando para todos os lados como se cada canto escondesse uma armadilha. Ela então fez algo inesperado. Apagou a luz principal. Acendeu apenas um abajur pequeno no canto da sala. Estendeu no chão, perto da parede mais distante da janela, um cobertor velho. Não novo, não perfumado, mas macio, com cheiro de casa, de uso, de vida real. Colocou ao lado uma tigela com água, não cheia demais para não espantar, e outra com um pouco de ração seca, misturada com um fio de caldo de carne. Depois, foi para o outro lado do cômodo, sentou-se no sofá e abriu um livro. Não olhou para ele, não esperou gratidão. Apenas existiu, em paz, no mesmo espaço. E ao fim daquela noite, enquanto a cidade dormia e o abajur projetava sombras suaves nas paredes, ele, pela primeira vez em anos, deitou-se de lado e dormiu. De verdade. Os primeiros dias não foram redenção, foram reconstrução. E reconstrução muitas vezes começa com dor, não física, mas a dor do corpo lembrando o que a mente tentou esquecer. No 2º dia, ao tentar colocar uma coleira leve, apenas para o passeio até o veterinário, ele entrou em pânico. Não latiu, não mordeu, mas congelou. Músculos rígidos, respiração curta e rápida, olhos vidrados em algum ponto distante, como se estivesse de volta àquele saco plástico, às mãos que o amarraram, ao som abafado do mundo lá fora.
Ela imediatamente largou a coleira. Sentou-se no chão, longe, e ficou em silêncio por quase 1 hora, até que sua respiração voltasse ao normal. Um processo lento, como se cada ar entrasse com medo de ser o último. No veterinário, o diagnóstico foi mais pesado do que ela imaginava. Desnutrição severa, anemia, infecção crônica no ouvido direito, carrapatos enterrados na base da cauda e, o mais grave, lesão antiga no ligamento cruzado do joelho esquerdo, provavelmente causada por um chute ou queda. Mas o que mais chamou a atenção da veterinária, uma mulher de meia idade com olhos experientes, foi o comportamento. Ele não tem medo de mim. Está quieto na mesa, até permite o exame. Mas toda vez que você se move rápido, ele treme. Isso não é medo de humanos, é medo de perder alguém de novo. A frase caiu como uma pedra no peito dela. Não era desconfiança, era luto adiantado. Ele já estava se despedindo dela, antes mesmo de tê-la de fato. Ela passou os dias seguintes adaptando não o cão ao mundo, mas o mundo ao cão. Trocou o piso frio da cozinha por um tapete antiderrapante, porque ele escorregava ao tentar se levantar. O joelho machucado não sustentava bem. Deixou uma tigela de água sempre no mesmo lugar, nunca mudou a posição da cama improvisada. Um colchonete fino coberto com toalhas velhas e, principalmente, criou rituais. Ao acordar, ela se sentava no chão por 5 minutos antes de qualquer movimento maior. Ao sair, deixava um suéter com seu cheiro perto dele. Ao voltar, não entrava falando alto. Abria a porta, deixava o silêncio entrar primeiro e só então dizia, baixo, voltei. Nada era por acaso. Tudo era previsibilidade, a moeda mais valiosa para quem viveu no caos. 1 semana depois veio o primeiro sinal quase imperceptível de mudança. Ao ouvir o barulho da chave na fechadura, ele não se encolheu. Ficou de pé, lento, mancando levemente, mas de pé. E quando ela entrou, em vez de recuar para o canto, deu 3 passos em sua direção. Parou, olhou nos olhos dela e bocejou. Um bocejo longo, profundo, de relaxamento genuíno. Veterinária explicaria depois. Bocejos em cães estressados, quando espontâneos e não miméticos, são um dos primeiros sinais neurológicos de que o sistema nervoso parasimpático, o da calma, do descanso, está voltando ao controle. Não era alegria ainda, mas era segurança. E segurança, para um corpo que só conheceu ameaça, é o primeiro milagre. Ainda assim, os pesadelos vinham. À noite, ele acordava de repente, ofegante, olhos arregalados, olhando para o vazio como se visse algo que só ele podia ver. Em uma dessas madrugadas, ela acordou com o som de um ganido baixo, quase inaudível. Levantou-se sem fazer barulho e o encontrou no meio da sala, paralisado, tremendo, focinho apontado para a porta do banheiro, onde dias antes o barulho do chuveiro ligando o fizera se esconder por horas. Ela não ligou a luz, não falou. Apenas deitou-se no chão, ao lado dele, de lado, como ele estava, e ficou assim, respirando no mesmo ritmo, corpo quente perto do dele, sem tocar, sem exigir. Até que, minutos depois, ele se virou, encostou o focinho no braço dela e voltou a dormir. Não porque o passado havia sumido, mas porque, pela primeira vez, havia alguém presente no meio dele. Ele levou 17 dias para aceitar um toque intencional. Não um acidente, não um roçar casual, mas um carinho dado com propósito, com intenção clara de afeto. Aconteceu numa tarde de sábado, céu limpo pela primeira vez em semanas. Ela estava sentada no chão da varanda pequena, tomando chá, enquanto ele descansava a pouco menos de 1 metro de distância. Deitado de lado, patas dianteiras esticadas, cabeça apoiada nas patas. Uma postura que semanas antes seria impensável. O sol fraco de inverno aquecia o concreto. Ela estendeu a mão devagar e deixou a ponta dos dedos pousarem leves na base da orelha esquerda, o lado menos machucado. Ele não se moveu. Não tremeu.
Apenas suspirou. Um suspiro longo, fundo, como se soltasse algo que carregava há anos. E então inclinou a cabeça, levemente, na direção da mão dela. Foi o primeiro sim. Só depois disso, ela pensou em dar um nome, porque nomes são promessas. E promessas, para quem foi abandonado, são as coisas mais perigosas do mundo. Ela não queria impor uma identidade. Queria reconhecer quem ele estava se tornando. Não quem fora, não quem poderia ser, mas quem era ali naquele momento de confiança frágil. Observou seus hábitos, como ele sempre escolhia o canto mais silencioso da casa para dormir. Como, ao ouvir música suave no rádio, erguia uma das orelhas. Como, quando via pássaros na janela, não latia. Apenas ficava imóvel, fascinado, como quem admira algo que nunca teve coragem de alcançar. E principalmente como toda vez que ela voltava para casa, mesmo que tivesse saído só para jogar o lixo, ele se levantava, abanava o rabo uma única vez, devagar, e vinha encostar o corpo no dela, como quem diz: "Você voltou, eu ainda estou aqui." Foi aí que o nome surgiu, não em um lampejo, mas como uma constatação: Kedo. Não como quieto, mas como Kedo, contração de Kidó, sim, mas também eco de Kedo, em alguns dialetos do interior, que significa aquele que espera. Ele não era tímido, não era passivo, era fiel à espera, tinha esperado sob a chuva, esperado no escuro, esperado por um gesto que nunca vinha, até que veio. O nome não foi anunciado. Ela simplesmente começou a usá-lo baixo ao oferecer água, ao abrir a porta da varanda, ao acariciá-lo à noite. E num desses momentos, ao ouvir Kedo, ele ergueu as orelhas. Não por condicionamento, mas por reconhecimento. Como se dissesse: "É isso mesmo, sou eu." A reabilitação física foi lenta, mas constante. Fisioterapia canina 2 vezes por semana, exercícios suaves no joelho, natação em piscina rasa, massagem nos músculos atrofiados da coxa. Ele aprendeu a subir escadas sem arrastar a pata, a pular um degrau baixo, não por força, mas por confiança no próprio corpo. E num dia de março, quase 3 meses depois do encontro sob o container, aconteceu algo que fez a fisioterapeuta segurar as lágrimas. Kedo, espontaneamente, correu. Não um trote, não uma mancada. Uma corrida curta de uns 15 metros, perseguindo uma bolha de sabão que uma criança soprara no pátio do centro. Parou no fim, ofegante, língua de fora, olhos brilhantes, e olhou para trás, para ela, como quem pergunta: "Vi isso, eu corri." Ela acenou sorrindo, e ele então voltou, não mancando, não hesitante, mas com passos firmes, como quem sabe agora que tem um lugar para onde voltar. Mas o maior avanço não foi físico, foi no olhar. Nas primeiras semanas, seus olhos eram janelas fechadas, pupilas dilatadas, olhar esquivo, foco sempre no perigo potencial. Com o tempo, o olhar amaciou. As sobrancelhas deixaram de ficar permanentemente franzidas. E um dia, ao vê-la chorar, não por tristeza, mas por uma notícia boa, uma promoção no trabalho, Kedo fez algo que os livros de comportamento canino chamam de Empathic Orientation. Aproximou-se, encostou o focinho no joelho dela e bocejou. Não por sono, por sincronia, estava ajustando sua respiração à dela, oferecendo calma, não como animal, mas como companheiro, como alguém que, depois de anos sendo tratado como objeto descartável, havia redescoberto sua humanidade, não a dele, mas a dela, e, ao espelhá-la, lembrou a si mesmo de que também era digno de pertencer. Quase um ano depois do encontro, ela decidiu voltar àquela esquina. Não por nostalgia, nem por gesto simbólico, mas porque precisava entregar um documento no cartório ali perto. Não planejou. Não contou a ninguém. Apenas, ao passar de carro, viu o mesmo container verde, agora com novas marcas de ferrugem, um adesivo rasgado de delivery colado na lateral.
a tinta descascando mais ainda, e sem pensar, estacionou. Quedo estava com ela, no banco de trás, usando o cinto adaptado, cabeça apoiada na janela, observando o movimento da rua com calma de quem sabe que é seguro ali dentro. Ela desligou o motor, olhou para Quedo. Ele olhou de volta, olhos castanhos, claros, agora brilhantes, sem o véu de terror que um dia turvava seu olhar. Ela abriu a porta. Ele saltou, com agilidade surpreendente para quem um dia mal conseguia se levantar. Caminharam juntos até o ponto exato, não debaixo do container, mas à frente dele, onde a calçada ainda guarda uma rachadura em forma de estrela. Ela se lembra porque contou as pontas enquanto esperava por ele, naquela noite. Quedo parou, farejou o chão, virou o pescoço devagar, olhando para o beco, para a parede onde havia um grafite de um coração partido, agora pichado, quase ilegível, para o poste onde a lâmpada ainda pisca na mesma cadência irregular. Ele não tremeu, não recuou, não farejou com ansiedade, fez algo mais profundo, reconheceu, não com medo, não com ódio, com uma espécie de quietude solene, como quem visita o túmulo de um sofrimento que já não o define. Ficou ali por quase 2 minutos, imóvel, respirando o mesmo ar, pisando no mesmo concreto onde um dia se encolhera para não existir. Depois, virou-se para ela, sentou-se ao seu lado, apoiou a cabeça na coxa dela e soltou um suspiro longo, não de alívio, não de tristeza, mas de conclusão. Era como se dissesse, isso aqui faz parte de mim, mas não é tudo. Alguém passou, um entregador de bike, e olhou para Quedo com curiosidade. Esse aí é seu? Bonito, hein? Parece até de raça. Ela sorriu, mas não corrigiu. Não disse que ele foi encontrado sob o lixo, que teve sarna, que mal conseguia andar. Porque naquele momento era bonito, não por linhagem, mas por resistência. Porque seu pelo, agora brilhante e bem cuidado, não escondia as cicatrizes. Uma linha fina na orelha direita, a leve assimetria no movimento da pata traseira. Mas as integrava como marcas de sobrevivência, não de derrota. Ele não era um vira-lata resgatado. Era Quedo. Era ele mesmo. E isso bastava. Voltaram para o carro em silêncio. No caminho, pararam em uma padaria para tomar um café. Ela, um café com leite. Ele, uma bolinha de queijo fresco que a dona, já acostumada com a presença dele, guardava especialmente. Enquanto ela pagava, Quedo ficou sentado à porta, olhando para a rua. Uma criança pequena de uns 4 anos se aproximou hesitante, segurando um pedaço de pão. A mãe fez menção de puxá-la, mas Quedo já havia abaixado a cabeça devagar e se deitado de lado, a postura mais submissa, mais segura que um cão pode oferecer. A menina riu, colocou o pão no chão. Ele não comeu. Apenas ficou ali, quieto, deixando que ela tocasse sua orelha. Algumas pessoas fotografam milagres com câmeras, outras com o olhar. Naquele instante, a mãe da menina entendeu. Não era um cão domesticado. Era um ser que havia escolhido confiar de novo, e ao fazê-lo, ensinava outros a fazer o mesmo. Aquela noite, em casa, ela abriu o armário do corredor, onde no início guardava luvas de borracha e álcool para limpar as patas dele antes de entrar, e viu que, há meses, não usava mais. As luvas estavam secas, rachadas. O frasco de álcool, pela metade, poeira fina no bico. Em cima da prateleira, agora, havia uma coleira de couro macio com o nome Quedo, gravado em aço inoxidável. Não por vaidade, mas por segurança, caso se perdesse. E ao lado, uma foto impressa em preto e branco. Ela agachada, mão estendida, chuva borrando os contornos. E quase fora de foco, no canto inferior esquerdo, 2 olhos grandes, escuros, cheios de dúvida. Ele, naquele instante exato entre o medo e a escolha. Ela não pendurou a foto na parede, guardou-a ali onde só ela vê, porque algumas memórias não são para exibir, são para lembrar.
sempre, de onde viemos e do que é possível quando alguém decide parar na chuva. 2 anos e 4 meses depois daquela noite, Quedo não é mais uma exceção. É um padrão. Na clínica veterinária, onde faz acompanhamento semestral, hoje apenas por prevenção, não por emergência, a recepcionista mantém uma pasta chamada Casos Quedo, um arquivo físico com fotos, anotações de evolução comportamental e relatos de tutores que passaram por situações semelhantes. Tudo começou quando a veterinária, impressionada com a transformação dele, sugeriu à dona que compartilhasse a rotina de reabilitação em um grupo de apoio para a adoção de cães adultos com histórico de abandono severo. O que era para ser um depoimento pessoal virou referência. Hoje, mais de 60 cães em situação similar, não filhotes, não animais fáceis, mas adultos marcados pelo trauma, tiveram seus processos de adaptação guiados por princípios que surgiram ali, naquele estúdio pequeno. Não force o toque, force a previsibilidade. Não dê amor, dê consistência, não salve, acompanhe. Quedo, por sua vez, virou voluntário, não oficial em um programa de terapia assistida por animais em um centro de acolhimento para idosos com transtorno de estresse pós-traumático. Muitos deles, veteranos, vítimas de violência doméstica na terceira idade ou pessoas que viveram longos períodos de isolamento. Ele não faz truques, não obedece a comandos complexos. Sua função é simples: estar presente, sentar ao lado de quem está em crise de ansiedade, respirar no mesmo ritmo, oferecer o peso do próprio corpo como âncora física. Um psicólogo do centro relatou, em um relatório interno, que pacientes que não conseguiam sustentar contato visual com terapeutas humanos, por vezes, falavam com Quedo por mais de 20 minutos seguidos, não sobre o trauma, mas sobre coisas simples: o cheiro do café da manhã, o barulho da chuva, a cor do cobertor. E, aos poucos, começavam a olhar para as pessoas de novo. Porque, como um dos idosos escreveu num bilhete deixado na recepção, se ele confia, talvez eu também possa tentar. Ela, a mulher daquela noite, seguiu trabalhando como analista de sistemas. Não se tornou ativista, não largou tudo para abrir um abrigo, mas mudou algo mais profundo. Passou a integrar equipes de projeto com critério novo. Em entrevistas, começou a perguntar: como você lida com falhas que não foram sua culpa, mas que você precisa resolver mesmo assim? Uma pergunta estranha para a TI, mas que para ela definia quem saberia cuidar de sistemas reais, feitos por humanos imperfeitos. E no escritório, uma pequena mudança. Todas as reuniões começam com 90 segundos de silêncio intencional. Não para meditar, mas para chegar. Para que ninguém precise falar antes de estar realmente presente. Colegas acharam esquisito no começo. Hoje, pedem para manter. Alguém disse certa vez, meio brincando: parece que a gente está esperando o Quedo entrar para começar. Ela sorriu, não corrigiu, porque de certa forma estavam. O mais surpreendente não foi a transformação dele, nem a dela. Foi o que aconteceu com o lugar, aquela esquina atrás do mercado abandonado, antes conhecida como ponto de descarte de móveis velhos e cachorros indesejados. Hoje tem um nome informal entre moradores: o Canto do Quedo. Não por decreto, não por placa, mas porque, depois que a história se espalhou, primeiro no bairro, depois em reportagens locais, pessoas começaram a deixar discretamente tigelas de água fresca sob o mesmo container verde, cobertas com uma tampa de plástico para não acumular mosquito. Um jovem da região, que antes jogava pedras em cães de rua só para ver correr, hoje é quem repõe a água 2 vezes por semana e anota num caderninho pequeno quantos animais passam por ali. Ele não os resgata, mas observa. E se um fica mais de 2 dias no mesmo lugar, sem se mover direito, liga para um grupo de resgate. Diz que aprendeu. Às vezes o primeiro passo não é levar, é só ver. E numa manhã de outubro, bem cedo,
Uma câmera de segurança de uma loja vizinha registrou algo que nenhum dos envolvidos jamais soube. Um cão magro de pelo claro parou diante do container. Tremia. Olhava em volta desconfiado. E então, movido por instinto ou por algo mais antigo, aproximou-se da tigela de água. Bebeu. Sentou-se ao lado dela. E quando uma mulher passou apressada, carregando sacolas, ele não correu. Apenas levantou os olhos. Ela, sem parar, reduziu o passo. Virou-se. E por 2 segundos olhou para ele. Não com pena, não com medo, mas com atenção. Seguiu em frente, mas 10 minutos depois, voltou. Trazia um pão com queijo. Colocou no chão. Agachou-se, não perto demais, e estendeu a mão. Palma aberta, vazia, oferecida. A câmera corta antes do cão se aproximar. Mas o que importa não é o que a câmera viu, é o que ela escolheu fazer. Se essa história tocou algo em você, deixe seu like, não como elogio, mas como voto. Sim, o mundo ainda muda com gestos pequenos. E se inscreva onde não contamos histórias perfeitas, mas escolhas reais que curam, uma a uma. Porque cura não é milagre, é decisão, é mão estendida, é você aqui, agora, escolhendo ver.